Olá, alunos, boa tarde. Para esta semana, faremos a atividade 2 do caderno Trilhas de Aprendizagem, Trilhas 2, analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Continuando os estudos sobre a narrativa de aventura, falaremos sobre os personagens. Então, os personagens, eles podem ser de três tipos, no caso da história aqui que contaremos. Existe o protagonista, que é o personagem principal, que a história gira em torno desse personagem. Ele seria o herói da história. Existe o antagonista, que é aquele que vai atrapalhar o protagonista, é aquele que se opõe, nós conhecemos como vilão ou anti-herói da história. E as personagens secundárias são aquelas que vão participar dos fatos, porém a história não gira em torno delas. Então, elas auxiliam o protagonista ou vão participando ali da história com os personagens, o personagem, no caso, o protagonista e o antagonista, eles têm a participação, mas o enredo não gira em torno dessas personagens. Agora vamos praticar. Nós vamos ler um trecho de uma obra chamada Nuno Descobre o Brasil, do José Roberto Toreira e Marcos Aurélio Pimenta. Nós leremos o capítulo A Dança do Macaco. E nós analisaremos quem são as personagens, as características dessas personagens e vamos definir se consideramos elas como personagens principais ou secundárias. Então, vamos começar. Na manhã do dia 1º de maio, o capitão avisou que já era hora de prosseguir nossa viagem para as Índias. Antes, porém, pediu a Frei Henrique que rezasse mais uma missa. Então, nós temos aqui o primeiro personagem, que é o Frei Henrique, que é um homem religioso. E aí, eles iam prosseguir a viagem para as Índias, porém, o capitão pediu que o Frei rezasse mais uma missa. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Assim que ouvimos isso, no caso eu, seria o personagem Nuno. O Nuno, ele é um narrador personagem. Ele conta a história e ele é o personagem principal. Por isso que ele coloca aqui, utiliza eu, né? Nós percebemos a presença do pronome eu, que o texto é narrado em primeira pessoa. Então, assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos. Resolvemos apressar as coisas. Então, o Nuno e o amigo dele tinham um plano, eles tinham que resolver algo antes de ocorrer a viagem para as Índias. Eles tinham que resolver isso durante a missa, que após a missa daria início à viagem. Vamos lá, terceiro parágrafo. Eu estava nervoso e até falei para o Rolha, se o plano der errado e Amaro tomar a nau, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa, como tu. Então, eu é o Nuno, o narrador personagem, ele estava nervoso, ele falou para o Rolha, que era o amigo dele, que se o plano desse errado e o Amaro vai ser o antagonista. O Amaro tem o plano de tomar a nau, no caso, a nau, ela seria uma embarcação à vela, e aí o plano do Amaro era tomar a nau, e o Nuno e o Rolha tinham o objetivo de impedir que ele tomasse a embarcação. E aí o Nuno fala para o amigo que se desse errado, que a amizade era imensa, melhores amigos, né? Ele ficou emocionado. Quem ficou emocionado foi o Rolha, e uma lágrima rolou sobre sua bochecha. Só não caiu no chão porque quando ela chegou perto de sua boca, Rolha lambeu-a. Então você percebe que o Rolha, que é o personagem principal é o Nuno, o antagonista é o Amaro, o Rolha é o fiel escudeiro do Nuno e o Rolha, então, ele está aqui como uma personagem secundária
secundária. Ele é uma pessoa emotiva, né? Ele se emociona bastante. Toda a tripulação, pessoal que está ali na nau, foi à praia para aquela última celebração, que é a celebração da missa. Levou-se uma grande cruz que os carpinteiros haviam talhado, esculpido no decorrer da semana, e entoaram-se cânticos em glória do Pai Celeste. Então vocês percebem aqui a presença da religião católica, né? Na presença ali do Frei, da cruz, deles entoarem cânticos. Os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião, tanto que até imitavam nossos gestos. Quando nos ajoelhávamos, eles se ajoelhavam. Quando erguíamos nossas mãos para os céus, eles erguiam as suas. E quando um dos nossos tossia, eles também tossiam. Então a gente percebe aqui que esse trecho ele vai retratar a questão da chegada dos portugueses ao Brasil e vai falar aqui, isso que eles falam, os selvagens eram os habitantes, aquelas pessoas que residiam aqui antes deles chegarem, no caso seriam os povos indígenas. Lá pelo meio da missa, cochichei para o Frei Henrique, que gostaria de cantar o hino Jesus Reluz. Mas, na verdade, isso fazia parte de um plano do Nuno. O Frei, depois de pensar um pouco, achou que não havia mal. Fui então à frente de todos e soltei a voz. Só que em vez da letra original, cantei assim: ladrões, piratas e arcabuz, nós teremos que enfrentar, pois Amaro jurou pela cruz que nossa nau há de roubar. Então, o Nuno, ele pede para o Frei para poder cantar um cântico, uma espécie de hino, só que ele aproveita para parodiar esse canto, na verdade sendo uma denúncia ao traidor Amaro, que queria, no meio da viagem para as Índias, planejava roubar a nau. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos para a direção de Amaro. Ele então se levantou e gritou: Frei traidor! Eu? Espantou-se o Frei Henrique. Eu vos confessei o plano do motim. Motim é a revolta. Então, o Amaro, ele ia, no caso, fazer uma revolta, provocar ali uma agitação para poder roubar a nau no meio durante a viagem. E aí ele fala para o Frei: eu vos confessei o plano do motim, e segredo de confissão não se pode revelar. Ou seja, o Amaro está confessando que ele tinha o plano de roubar a nau, porque ele culpa o Frei, porque ele confessou o plano e o Frei o havia traído, porque, segundo a religião católica, quando você revela o segredo, ali a um religioso faz uma confissão, essa confissão não pode ser revelada. Daí o Frei fala: a mim não confessaste nada. Percebendo que havia caído na armadilha, aí o Amaro percebeu que ele caiu na armadilha. Ele olhou para o Nuno com muita, mas muita raiva e disse: dessa vez a história vai ser diferente. Homens, atirem! Então, o Amaro, que é o antagonista, dá permissão para os homens atirarem. Porém, quando seus comandados tentaram disparar as arcabuzes, aconteceu algo que ele não esperava. Nenhuma bala saiu pelos canos. É que o Rolha, olha como fiel, o escudeiro, o amigo fiel do protagonista, que é o Nuno. O Rolha, ele havia trocado a pólvora por farelo de biscoito preto. Imediatamente, os guardas de Cabral avançaram. O Cabral é o capitão, né? Capitão Cabral. Avançaram sobre os arcabuzeiros e os prenderam. Amaro, porém, conseguiu se livrar e correu atrás de quem? Correu na direção do Nuno. Agora te pego, Demonuno. O que um bravo faria? Daí o Nuno fala, né? Questiona: o que um bravo, que uma pessoa valente faria nessa situação? Ficaria firme e lutaria até o fim de suas forças. O que eu fiz? Me mandei, eu corri.
O Nuno correu ali, fugindo do Amaro. Eu saltava troncos, pulava riachos e mandava minhas pernas irem o mais rápido possível, mas não conseguia me distanciar de Amaro. Isso era ruim, mas as coisas ruins sempre podem ficar piores. E o pior foi que eu tropecei numa raiz e caí. Não tive tempo de pedir ajuda a Deus. Amaro pulou sobre mim e começou a apertar o meu pescoço. Vai morrer, Demonuno! Desconfio que ele estava certo, porque eu não conseguia respirar e já enxergava tudo embaçado. Pensei que dali a pouco eu ia entrar no paraíso. Fechei os olhos e fiquei atento para ouvir as primeiras palavras do além. Então, vocês percebem que o Nuno, ele é uma pessoa bastante valente, ele é inteligente, ele descobriu, né, o plano do Amaro. Ele era corajoso porque o Nuno junto com seu amigo Rolha vai tentar impedir o plano do Amaro, e ele tem bastante senso de humor, ele é bastante engraçado. Ele fala, o que uma pessoa que é perseguida faz numa situação, o que um herói vai fazer? O herói vai enfrentar, vai lutar até o fim das suas forças. O que eu fiz? Eu dei no pé, eu me mandei, eu corri. Então você vê que ele é um personagem bastante engraçado. No caso, o Nuno, o personagem principal. O Amaro, você percebe que o Amaro, ele é uma pessoa infiel, né? Uma pessoa traidora, é uma pessoa má. E aí, depois que o Amaro pula em cima do Nuno, e o Nuno quase se vê morrendo, vê a vista embaçar, escuta ali a voz do além. Mas o que foi que eu escutei? Ai! E depois, ai, minha bunda! Ai, ai! Não sentia mais nenhuma mão no meu pescoço. Abri os olhos e vi Amaro com uma flecha espetada no traseiro. Ele pulava e girava como se fosse um macaco a dançar. Por isso a dança do macaco. Guiando-se pelos gritos, os soldados de Cabral nos encontraram e o prenderam. Prenderam, no caso, o Amaro, o antagonista. Só então eu avistei Porangaba. Porangaba é uma índia mais a fundo com um arco na mão. Ela sorriu para mim e sumiu pelos matos. Então nós temos outra personagem secundária, que é a Porangaba, que é uma índia que ela vai ali salvar o protagonista, ela vai salvar ali o Nuno. Então nós percebemos quais personagens? Nós percebemos o Capitão Cabral, o Frei Henrique, o Nuno, o Rolha, o Amaro e a índia Porangaba. Então, se nós formos falar desses personagens, nós falaríamos o quê? Existe o Frei Henrique, que é uma pessoa fiel à sua religião, uma pessoa bastante religiosa, uma pessoa boa. Nós percebemos o Nuno, que é uma pessoa valente, inteligente, engraçada. Nós percebemos o Rolha, que ele é fiel, ele é amigo, ele é uma pessoa bondosa. O Rolha vai ajudar o Nuno. No caso, o Frei Henrique e o Rolha são personagens secundárias e o Nuno é a personagem principal. Depois vem o Amaro, que ele é uma pessoa ruim, que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa ambiciosa. Nós percebemos o Rolha também é uma pessoa assim bastante emotiva. O Capitão, o Cabral, também é uma pessoa corajosa, uma pessoa amiga. Nós percebemos, e depois nós percebemos a outra personagem secundária, que é a índia Porangaba, que é uma pessoa valente, é uma pessoa boa, uma pessoa corajosa. E aí, depois, para terminar a história, em que passamos de grumetes a capitães. Quando voltamos, então assim que o Amaro foi preso,
que o Nuno e o Rolha estavam bem, a Índia Porangaba sumiu lá no meio da mata, estava tudo em paz, eles poderiam voltar para Nau para seguir o caminho. Quando voltamos a Nau, o capitão Cabral pôs as mãos sobre os nossos ombros e disse: Nuno e Rolha, vós provastes que tendes valor. Doravante não sereis mais grumetes, e sim meus pajens. Então eles passaram de funcionários do rei a acompanhantes do rei. Então, ao invés de ser funcionários do rei mandar neles, eles passaram a dar conselhos para os reis, ou seja, eles ganharam um cargo de confiança. Aquilo nos deixou alegres, pois significava que teríamos uma vida mais tranquila, trabalhando pouco e mandando nos marinheiros e grumetes, ficando tão empolgados, tão felizes com a promoção, né? Porque subiram de cargo, que começamos a sonhar com o nosso futuro. Logo seremos contramestres, eu falei. E depois, escrivães, Rolha disse. E daí, pilotos, eu falei. E enfim, capitães, Rolha disse. Então vocês percebem que eles ambiciavam, eles desejavam coisas maiores, né? Eles desejavam se dar bem, mas sempre praticando a justiça. Como eles foram justos, eles subiram de cargo. E aí eles pensaram, não, logo seremos contramestres. Então, assim, conforme eles forem ganhando a confiança do rei, eles vão subindo de cargo, mas sempre fazendo a justiça. Então, eles são pessoas, tanto o Nuno quanto o Rolho, eles são pessoas sonhadoras, como nós. Então eu fiz uma grande mesura, abrindo os braços e comentei com voz pomposa: este vosso capacete de balde está encantador, capitão Rolha. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. Para onde ireis com vossa nau, capitão Rolha? Para as Índias. E vós, capitão Nuno? Vou pelos mares afora. Hei de fartar-me com especiarias. E eu hei de encontrar o paraíso. Então, especiarias são temperos que os europeus traziam das terras que eles encontravam, né? E eu hei de encontrar o paraíso. E aí, né? A história, ela teve um final feliz. Um final feliz para o personagem principal, protagonista, e para as personagens secundárias. E a história teve um final triste para o antagonista, que é o anti-herói. Então, na página 24, vocês têm a atividade A. Vocês farão apenas essa atividade. A seguir, será apresentada uma lista de personagens que aparecem na história que você leu. Você vai escrever qual é o tipo de personagens, de acordo com a explicação que foi dada. Você vai falar se é protagonista, se é antagonista ou se a personagem é secundária. Explicando sua resposta e apresente as características principais de cada uma delas. Então, o Nuno é protagonista, antagonista ou secundário? E aí você vai explicar o que ele é e vai explicar o porquê ele é o protagonista. O protagonista, por exemplo, é só olhar lá no slide que nós estudamos sobre o protagonista, o que ele costuma ser. E aí você vai falar das características desse personagem que nós discutimos ao longo do texto. O Rolha, protagonista, antagonista ou secundário? Você vai falar o que ele é. No caso, o Rolha é amigo do Nuno. E aí você vai falar o que ele é e você vai colocar as características dele. Depois vem o Frei Henrique. Você vai falar se ele é protagonista, antagonista ou secundário. O que esse Frei faz? E qual é a característica dele? Depois o Amaro, se é protagonista, antagonista ou secundário. O que o Amaro faz e como ele é. Você leu no texto? Porque ele queria roubar a nau, por exemplo. Por quê? Uma pessoa que quer roubar algo que é dos outros, como que ela é?
Uma pessoa que quer fazer o mal aos outros. Como que você define? Depois vem a Índia Porangaba, você vai dizer se ela é protagonista, antagonista ou secundária. E o que ela é e as características dela. E por último, o Capitão Cabral, que a história, assim, a história, no caso, não se desenvolve em torno nem da Porangaba nem do Cabral, mas eles são fundamentais para o desfecho da história. Né? Então você vai falar se o Cabral é protagonista, antagonista ou secundária, o que ele faz e quais são as características dele. Por hoje é só. Quaisquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. Tenham uma boa tarde e até a semana que vem.